Fala galerinha do Rudiário FC. Férias chegaram, né? Futebol acabou, o Campeonato Brasileiro deu aquela parada. Então vamos de conteúdo mais levinho. Quando o futebol voltar, a gente vai fazer alguns vídeos bem interessantes, fechou? Tô esperando só confirmar as contratações para a gente poder fazer uns vídeos específicos de quem o Corinthians vai estar trazendo, certo? Então, por enquanto, vamos aqui de React. Lembrando que o vídeo que a gente vai reagir é do Ataco Fute, né? Que é a história completa da Copa do Brasil. Então, vamos lá, né? Então, vamos de react aqui pra vocês. O ano do futebol brasileiro acabou e foi encerrado da melhor forma. Final da Copa do Brasil no Maracanã e um título para uma torcida que merecia muito. E o Corinthians mais uma vez fora de casa venceu, convenceu e é o campeão com mérito. No final, esses dois clubes que chegaram nem eram favoritos se você falasse no começo do ano. E durante toda Sim, Corinthians e Vasco tava sofrendo bastante no começo do ano, principalmente o Vasco, né? Que tava com aquele problema da zaga, tinha uma zaga horrorosa. Meu Deus do céu, a zaga do Vasco do começo do ano era triste, mas chegaram, né? as fases, muitos grandes jogos aconteceram. Clássicos com resultados marcantes, disputas de pênaltis lendárias, Agora, o Hugo em disputa de pênalti é monstro, hein? Monstro demais. jogadores se tornando heróis ou vilões, mas você se lembra dos grandes momentos de cada uma das fases? Porque nesse vídeo vamos relembrar a história completa da Cara, Lloyd. Mano, onde é que o Vasco achou esse cara, mano? Eu queria saber. Acho que esse maluco devia estar andando no meio. Cara, só o Vasco pra fazer essas contratações malucas, velho. Copa do Brasil de 2025. E o Timão é campeão da Copa do Brasil, cara. Esse time, mesmo tendo feito um jogo horrível na Neoquímica Arena, conseguiu ganhar no Maracanã. Tem que respeitar esse clube, porque não importa o problema interno, o problema político, essa camisa é muito pesada e essa torcida é outro nível. Só lembrando, Corinthians, né? Corinthians é isso. Corinthians já provou mais de uma vez que não se pode duvidar, né? Lembra da quarta força? Quem lembra aí da época da quarta força? Comenta aqui embaixo. também, depois de 25 anos no mesmo estádio, com a mesma camisa, contra o mesmo adversário, o Corinthians é campeão de novo. E o torneio inteiro foi muito Corinthians, do início ao fim. Inclusive, antes de começar a falar dos jogos desse ano, a gente tem que voltar um pouco pro ano passado. O chroma key dele bugando, hein? Muito bom, velho. Porque por muito pouco, o Corinthians, que foi finalista, nem classificava. Com o resultado ruim no Paulista, a queda na Sula e um brasileiro péssimo, o Corinthians Lembra do 0,0004%? Então ele vai comentar aqui agora. E também tem um porém na primeira fase aí do Corinthians. Vamos lá. só tinha uma chance de chegar na Série B pela 9ª posição do campeonato. E acredite, Gosto esse time conseguiu. Foram 9 vitórias seguidas que colocaram o time lá. E normalmente os clubes grandes já garantem essa vaga pelo estadual. Por isso nunca é um drama, mas com o Corinthians foi sim. E vale lembrar também, né? O Corinthians ia ser rebaixado e estava contratando o Memphis Depay. Pois é, a história mudou. O restante dos grandes, claro que estariam presentes, uns um pouco antes e outros numa fase mais avançada. E dava pra colocar como favoritos de sempre, Palmeiras do Abel Ferreira, Flamengo que era o atual campeão, mas que esse ano focaria mais no Brasileiro e na Libertadores, mas também tinha um Cruzeiro cheio de contratações, que é um rei de Copa Cruzeiro que gastou uma bala pra montar o time dele, né? do Brasil e talvez um Botafogo, que nunca tinha ganhado, tinha refeito o elenco, mas vinha de um ano incrível e podia buscar dessa vez. E até dá pra estender essa lista de favoritos, tá? Mas no começo do ano, o que eu imaginava era isso aqui. Agora vamos começar a falar de fase por fase. De contexto, você deve saber, mas eu tenho que falar que a grande maioria dos clubes mais conhecidos se classificam diretamente pra terceira fase. Mas na primeira tinha o Grêmio, o Galo, o Flu e já o Vasco, que jogou todas as fases esse ano e teve mudanças no elenco. Primeira e segunda fase é só um jogo, então perdeu, tá fora. O Cruz Maltino bateu o Rondonópolis por 3-0 de forma bem tranquila. O Galo também passou e o Flusão meteu um 8-0 no Esse jogo foi um atropelo, velho. Um atropelo. Isso mostra muito a diferença de um clube grande pra um clube que tá chegando agora, né? Águia Mas de é Marabá, com muito gol de todo diferente. mundo. Enquanto o Grêmio quase caiu pro São Aí vem as histórias do futebol. Quando tudo ocorre bem, acontece o que aconteceu com o Fluminense. Quando não ocorre bem, acontece o que aconteceu com o Grêmio. Mas o Grêmio, tinha um time também muito ruim no começo da temporada, né? O Grêmio balançou bastante durante a temporada, não tinha uma equipe muito coesa aí, lá no comecinho. Raimundo, passando só nos pênaltis, mas também chegou na segunda fase. Nela, esses 4 grandes passaram de novo. Destaque pro finalista Vasco, que fez mais um 3-0. Aí um clássico
Clássico carioca. Dessa vez no Nova Iguaçu. Destaque também pro Retrô, que foi longe até nessa Copa do Brasil, e o Grêmio, que de novo passou nos De novo, o Grêmio sofrendo no começo da temporada, principalmente porque tinha um time muito inconstante. pênaltis, dessa vez contra o Atlético, depois de 22 penalidades. Aí finalmente a gente chega na terceira Era aquele lá que ninguém queria ganhar. É aquela famosa. Ninguém quer entregar o osso, cara. Bater 22 penalidades é loucura. Chegar nos goleiros é difícil, hein? fase, e agora a gente pode dar um pouco mais de foco, até porque a maior parte dos times entra nesse momento. Mesmo assim, aqui ainda tem muitos jogos mais protocolares e Golzinho do Hector Hernandes para salvar o Corinthians. Golzinho muito sem querer, né? muitos times passaram sem muitos sustos. Entre eles o Corinthians vencendo os 2 jogos contra o Novo Horizontino por 1-0. E fica de olho que o Corinthians só vai tomar seu primeiro gol e perder seu primeiro jogo na semifinal. A campanha é inacreditável. Sim, a campanha do Corinthians foi uma campanha muito inacreditável. E eu garanto pra vocês que os gols que a gente tomou, os 2 gols contra o Cruzeiro e o gol contra o Vasco, que foram os únicos 3 gols que o Corinthians tomou no campeonato inteiro, foi por desatenção. A gente poderia ter finalizado o campeonato sem tomar esses gols. Depois eu posso até trazer uma análise desses 3 gols tomados pelo Corinthians, porque foi muito no detalhe. A falta de atenção naquele momento que o time relaxa. Agora, se for falar de disputa de pênaltis com um time melhor caindo, aqui começa. Antes disso, na verdade, a gente tem que falar do Grêmio. É um time histórico em Copa do Brasil, mas já tava dando sinais que não tava legal. Até porque São Raimundo e Atlético nos pênaltis é meio demais e seria um vexame. E o vexame chegou. Daí do clube perde pro CS. E aí chegou o vexame, de fato, para mostrar como o Grêmio era um time muito inconstante. E na volta em casa só empata. O tricolor gaúcho já estava de fora antes das oitavas e foi o primeiro dos 12 a sair do nosso vídeo. Voltando para o que eu tinha falado antes, os pênaltis. O Fortaleza, após empate nas 2 partidas, caiu para o Retrô em casa. O clube que vinha de anos tão bons. Mais uma, né? Fortaleza, ele foi um time muito inconstante também durante o ano inteiro. Falhou nas contratações, falhou em algumas coisas. Eu acho que ele perdeu um pouco o rumo, o caminho para onde ele estava seguindo, né? Teve um 2025 bem difícil que encerrou em queda. E cair nos pênaltis nessa rodada foi o mesmo que aconteceu com o Santos em um cenário engraçado. O Santos que no começo do ano também tinha uma inconstância. Cara, impressionante como os times brasileiros no começo do ano estavam extremamente inconstantes. O Santos, ele já tinha brigado para não cair o ano passado, né? Brigou para não cair esse ano, o Neymar salvou, mas era um time que também pedia socorro, né? O Grêmio, o Santos, o Fortaleza, que acabou caindo, todos esses times pediam socorro no começo da temporada. No primeiro jogo, empate em São Paulo, e o Neymar tava voltando de lesão no jogo da volta em Alagoas. E é absurdo, porque 5 minutos depois que ele entra, ele já coloca os jogadores do Santos 2 vezes na cara do gol. Deu pra ver o quanto o elenco era ruim, porque mesmo assim o jogo vai pros pênaltis e o time do Neymar tava fora também. O CRB se classificava. Aí tem o Vascão num cenário de Vasco, se liga. Fora de casa, 1-1. E dentro, 1-0 gol de Ryan. Até o último minuto, quando o Operário empata com o Ademilson. Destaque pro nosso Lloyd Augusto, um gênio incompreendido. Esse cara é uma piada pronta. Olha esse lance, galera. E quando foi questionado, foi lá, deu um bom chute e provocou o Diniz. O cara Mano, isso só acontece no Vasco, mano. Tem coisa que só acontece no Vasco, velho. Ô, se a gente perdesse pra esse time do Vasco, se a gente fosse vice-campeão pra esse time do Vasco, pode parar, velho. é um craque mesmo, comemorou um chute pra fora. Enfim, nos pênaltis, por muito pouco o Vasco não ficou de fora, com boa participação do Léo Jardim. O time que chegou onde chegou poderia ter caído logo na terceira fase. Beleza, até aqui alguns grandes já caíram, mas a partir das oitavas começam uns sorteios que dão alguns jogos bem legais. E ele foi bem cruel, tá? Colocou frente a frente a final do ano anterior com o Flamengo enfrentando o Galo, Corinthians enfrentando seu rival Palmeiras, e o restante dos confrontos não foi tão complicado assim. Bom, aí nós tínhamos o Bahia, que era certeza que ia passar. O Cruzeiro também, que era certeza que ia passar. O Vasco, se tudo ocorresse bem, passaria, né? Então, era bem tranquilo, né? Vamos ver aí. Sim, mas teve quem conseguiu tornar complicado, como é o caso do São Paulo. Vamos começar pelos jogos mais simples. Lembrando que São Paulo jogou contra o Atlético Paranaense, que estava na Série B.
Bora. O Bahia bateu o Retrô na soma dos placares, ganhou em casa Tranquilamente. por 3-2 e empatou fora, mas estava classificado. O mesmo vale pro Vasco, que empatou fora com o CSA, mas em casa venceu por 3-1 e iria às quartas. E o Botafogo passou bem pelo Red Bull Bragantino, com no jogo da volta um baita passe do Danilo pro gol do Savarino. 2 vitórias e uma boa classificação. Savarino que está sendo cotado para vir pro Corinthians. Faremos análise, será? Comente aqui embaixo. Agora, os que foram mais complicados. Um que não era pra ser, o Cruzeiro pegou o CRB e em casa empatou em 0-0, tendo que ir pro Alagoas, assim como o Santos, buscar o resultado. Na volta acabou que venceu por 2-0, mas o último gol foi nos acréscimos, e antes disso o Cássio pegou um pênalti. Então por pouco não rolou um empate, um time que... E aí é que tá. Todo mundo falava do Super Cruzeiro, Super Cruzeiro, Super Cruzeiro, mas o Cruzeiro que teve dificuldades para passar nas oitavas de final. Então, quando chegou para enfrentar o Corinthians, melhorou bastante, mas não era aquele time, aquele bicho papão gigantesco. Daria pro Corinthians passar e foi o que aconteceu. fez um ano tão bom, poderia também parar ali. No embate do Fluminense, a vitória fora no primeiro jogo foi muito boa, enquanto no Maracanã rolou um empate depois do Inter entregar um gol bizarro que o Canobi aproveitou. O Flu estava classificado. Como eu disse antes, o São Paulo, que contra o CAP, o Tricolor conseguiu ganhar no jogo de ida, e era um time que estava no meio da tabela da Série B em crise. Eles... Lembrando, como ele disse, o Atlético Paranaense estava em crise, quase que não subiria. E aí depois desse jogo contra o São Paulo, ele ativou uma chavinha, São Paulo ressuscitou o Atlético Paranaense. só cairiam no jogo da volta se acontecesse algum desastre. Pois é, né? Aconteceu. Rafael conseguiu ser expulso com Meu 4 Deus. minutos em um lance polêmico. Esse lance foi absurdo, tá? O Rafael não toca, tinha VAR, tinha ângulo, tinha tudo, e o goleiro ainda assim foi expulso. Sem contar que o drible do jogador foi em direção à lateral, não foi em direção ao gol, e tinha duas coberturas ali, como você pode ver. Que gerou até algumas dúvidas e entrou o temível Jandrei, o goleiro reserva mais caro do país. O Cap conseguiu um gol e assim levar para os pênaltis, onde converteu as primeiras 3 cobranças, enquanto o São Paulo perdeu logo 2 de uma vez. Aí mais um momento assim genial de um jogador questionável, o Jandrei foi lá e resolveu bater o terceiro pênalti, o que não fazia sentido. Absurdo, o cara tá achando que é o Rogério Ceni, pô. Caralho, porra, no São Paulo ainda. Vamos ver. Nenhum, porque se ele fizesse o time já estava eliminado, e se ele perdesse ele ia ficar como culpado. E o que aconteceu foi exatamente isso, ele bateu e perdeu. São Paulo foi eliminado para um time que na época estava no meio da tabela da Série B, e o Jandrei meio que encerrou a sua passagem pelo clube ali, já que ele foi emprestado pro Juventude logo em seguida. Resta falar de Galo e Flamengo, Corinthians e Palmeiras, e qual que era a expectativa? Bom, em teoria os favoritos eram Palmeiras e Flamengo, mas Copa do Brasil é Copa do Brasil. Passaram Galo e Corinthians. No caso do Galo um pouco mais sofrido, o clube não vinha jogando bem e pra ser sincero não vinha jogando. E o Galo já tava dando sinais de que chegou no teto, no limite do que aquele elenco pode oferecer. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas é interessante, o time do Galo não é um time ruim, só tinha chegado no limite. E pegou um Flamengo que não estava no seu auge, né? O Flamengo nesse momento aí do Campeonato Brasileiro, se não me engano, estava em segundo, alguma coisa do tipo assim. E não estava entregando o que o Flamengo de fato poderia entregar. Jogando bem o ano inteiro. No jogo de ida no Maracanã, uma surpresa muito grande. Vitória por 1-0, muito bem no gol do Coelho. Enquanto o Flamengo, que vinha de sua grande janela do meio do ano, promoveu a entrada E isso, lembrando que o Flamengo fez uma puta de uma janela no meio do ano, né? e estreia de um Samuel Lino que incendiou quando entrou. E no fim do jogo, um grande personagem do confronto se criava. O Alacian, que saiu de campo brigando com todo mundo, trazendo muito... E aí o destempero do jovem, né? Do jovem jogador que acabou de subir, que tá deslumbrado, acabou atrapalhando bastante. expectativa pro jogo da volta. E com toda a sinceridade do mundo, o primeiro tempo do Flamengo em Minas foi um massacre. E mesmo num jogo decisivo, o Flamengo entrava... Poderia ter sido mais, bem tranquilo. Poderia ter sido um um negócio time bem misto, estranho. o que é meio inexplicável. O próprio Arrascaeta tava no banco, o que não mudou nada, porque podia ter feito pelo menos 2 de cara. Acabou sendo só um numa bela jogada do Cebolinha no minuto 21, mas o jogo foi equilibrado no segundo tempo. O Galo também chegava e na sua casa o Atlético levou o jogo pros pênaltis, e aqui, roteiro de cinema. Os dois times vinham convertendo até Júnior Alonso perder. Mas o jogador que tinha acabado de chegar, Samuel Lino, perdeu também. E o Alacian, que criou todo o tumulto no jogo de ida, isolou sua cobrança. E isso muito porque a cabeça do jogador, nesse momento, principalmente do pênalti, ela tem que estar bem tranquila. E como ele já estava muito pressionado com a estreia, o primeiro jogo que ele arrumou confusão e tudo mais, e aí, se eu não me engano, ele já tinha arrumado umas confusõezinhas no Campeonato Brasileiro,
Aqui só mostrou que a cabeça dele não tava no lugar. O cara mandou a bola, fez um field goal. E na última do Atlético, Everson converteu. O E aí, atual goleirão, campeão, melhor time da batendo, né? América e favorito, estava eliminado, enquanto o Galo tinha de certa forma se vingado. Mesmo que acho que hoje, depois do que aconteceu no ano, os flamenguistas nem liguem muito pra isso. Então tá, agora a gente vai pra Palmeiras e Corinthians, que foi um ano de freguesia absurda do Palmeiras. Palmeiras e Corinthians. Se eu não me engano, foram 7 jogos, 6 vitórias do Corinthians e uma do Palmeiras, alguma coisa assim. Eu sei que é mais ou menos isso. Já no Paulista aconteceu o que aconteceu. O Corinthians foi campeão num roteiro muito único. Mas na Copa, a vantagem era do Palmeiras, além do elenco mais caro, ia decidir em casa. Os dois clubes atravessavam um momento meio conturbado. O Corinthians talvez mais no setor político, enquanto o Palmeiras tinha acabado de perder o Estevão e o Rios. E o Vitor Roque ainda não tinha se transformado no Vitor Roque. Então aquele jogo tinha o poder de colocar um dos dois na crise. O que ninguém conta é Eu tenho uma coisa polêmica sobre o Vitor Roque, mas vou deixar pra depois. Talvez se vocês quiserem eu possa até fazer um vídeo. Mas eu não acho o Vitor Roque isso tudo que todo mundo fala. Eu só acho um cara com sorte. que o Corinthians vive na crise. E na primeira partida, que foi equilibrada, demonstrou muito mais vontade e venceu por 1 a 0 com o gol do Memphis. Enquanto o Palmeiras também jogou bem, teve um gol anulado, mas não entrou na mesma rotação do Corinthians, e isso foi um diferencial. Só que na volta, Allianz Parque, Abel Ferreira, era esperado um confronto bem difícil, só que com 15 minutos ele já acabou. Com toda uma atmosfera que foi criada, e eu acredito isso que aconteceu com o Aníbal nesse momento, a pilha no qual os técnicos, como as pessoas do Palmeiras trabalham isso, tá? Eles trabalhavam como uma guerra, como tem que ir pra cima, como tem que lutar, como tem que brigar, e acho que os jogadores acabaram entendendo errado isso aí, foi o que Aníbal aconteceu. Moreno se une a Lloyd Augusto e Jandrei nos momentos de burrices Cara, isso é um inexplicáveis da Copa do absurdo Brasil. fazer isso O cara É um absurdo fazer isso aí em época de VAR, gente. Me desculpa. É um absurdo fazer isso em época de VAR. dá uma cabeçada no Martinez sem bola, é expulso e mira o Palmeiras ali. O Corinthians vence por 2 a 0 num jogo até mais tranquilo em gols de bola aérea com Bidu e Gustavo Henrique, sendo a volta mais fácil do que a ida, e a torcida Biduzinho que vem crescente. O moleque vem voando. do Palmeiras ainda xinga o Abel Ferreira naquele dia. Os dois, em teoria, favoritos caíam, e agora a gente ia ter mais umas quartas de finais com outros clássicos. O Corinthians se deu bem pegando o único time que não era de Série A, venceu os 2 jogos e se mantinha invicto e sem tomar gol na competição. Bem E o tranquilo. nome desses 2 jogos foi Guinegão, com 2 gols e uma assistência. Importante participar. Jogou muito o Guinegão. Só que desapareceu depois, né? Vai entender. E aí? O que você acha que aconteceu com o Guinegão? Comenta aqui embaixo. Vamos lá. Lembrando que tem um short sobre isso. Participação do Garro também. Enquanto o Flu venceu o Bahia, perdeu na ida em Salvador por 1 a 0, mas no Maracanã com gols de Canóbio e Thiago Silva estaria classificado. Thiago Silva, que é um tiozão que joga uma bola, hein, velho? Pelo amor de Deus, tem 50 anos e joga uma bola ainda. A semifinal. Falei desses jogos primeiro porque eles tinham menos holofote. Falei zoando, 50 anos, tá, gente? Agora vamos pros outros. Galo e Cruzeiro. Tinha tudo pra ser um clássico muito difícil, de um Cruzeiro que vinha de um ano melhor e mesmo fora de casa, isso foi mostrado no primeiro jogo. Primeiro tempo morno e no segundo o Fabrício Bruno acerta um chute inacreditável. Ele nunca mais vai acertar um chute desse. Golaço. Mas vai ser o único da carreira dele e ele deveria enquadrar isso aqui. De novo. E o Cabuloso ainda amplia com o Caio Jorge. Gol de 2 jogadores recém. E Caio Jorge, monstro, né? Caio Jorge é um puta do centroavante. Puta do centroavante. Vale cada centavo no qual o Cruzeiro tá pedindo por ele. Convocados para a seleção, enquanto no Galo o Cuca seria demitido após essa partida. Para tentar reverter veio o Sampaoli, que teria que fazer um milagre no Mineirão. Isso aconteceu? Vamos ver. Não aconteceu. Com 5 minutos o Caio Jorge já abre o placar e com 3 do segundo tempo faz o segundo. O Cruzeiro vence os 2 jogos e o Atlético se afundaria ainda mais, porque com o elenco que tem pro futebol que joga, esse foi um ano bem abaixo. O elenco do Atlético Mineiro, ele não é ruim. Só as peças que elas não se encaixam. Depois, eu posso até fazer um vídeo analisando os times de 2025. Seria até interessante, eu vou fazer um vídeo mais ou menos isso, analisando mais ou menos os elencos de 2025 e falando os times que se encaixaram ou não se encaixaram. Mas o time do Atlético Mineiro, ele perdeu algumas peças e não repôs com a mesma qualidade, por isso que decaiu bastante. Mas é um time, assim,
em nome muito bom. O problema é que não encaixou. Não é um time que encontrou o seu futebol. O ano passado zicou, né? Porque ele falou o que falou e esse ano chegou na final da Sula e perdeu de novo. Quando vai chegar na final, ele não perde. Vasco e Botafogo agora é o jogo da vez, na ida 1-1 em São Januário, colocando o Botafogo como extremamente favorito. Mas pra volta, o Cruz Maltino soube jogar o jogo. Abriu o placar com Nuno Moreira e o empate veio com Alex Telles. Aquela partida seria resolvida nas penalidades. E no futebol, algumas leis funcionam. Uma delas é que quando você faz um gol no tempo normal, na disputa de pênaltis, você tem uma tendência a perder. Das cobranças de cada time, o único que perdeu foi o Alex Telles, que seria o especialista. E quem converteu o último foi um recém-chegado no Vasco. Importante eu ressaltar que teve um tempo muito longo entre algumas fases de Copa do Brasil. E para essas quartas, o Vasco teve vários reforços que mudou o time ao longo do ano. E um deles foi o Robert Renan, que tem sua história com pênaltis, mas ali deixou o seu e colocou o Vasco em um outro clássico na semifinal. Ele foi uma das adições importantes. Os 4 restantes eram o Cruzeiro como principal favorito, já que tinha jogado o melhor futebol no ano. O Fluminense, que trocaria de técnico e chegaria muito bem com o Zubeldia. O Corinthians, que fez um brasileiro abaixo, mas tinha um retrospecto absurdo na Copa do Brasil. E o Vasco, que chegaria mal após muitas derrotas, mas é um time que não se pode desacreditar, tanto pro mal quanto pro bem. E com as mudanças do calendário, essa final seria jogada somente pro final do ano. E bom, como teve todo esse tempo de espera, eu vou aproveitar aqui para pedir para você deixar o seu like e... Galera, o canal dele vai estar aqui na descrição, não se esqueça de se inscrever, fechou? E eu também vou aproveitar, deixa para você que você deixe o seu like, se inscreva no meu canal, lembrando que temos live todos os dias às 21h30. se inscrever aqui no canal. Tentei entregar esse vídeo o mais rápido possível depois da final e por isso ele teve várias versões, então deu trabalho. E se você já tá inscrito é só continuar me acompanhando, se não, por favor, clica aí. Como eu disse, teve um espaço de tempo muito longo entre as quartas e as semis, e isso foi muito importante para como cada um desses times chegaram. Até por uma questão de lesões, o próprio Corinthians não teria o Carrillo jogasse antes, mas eles se recuperam e voltam bem a tempo. E também teve tempo de jogos importantes no Brasileiro, Cruzeiro e Corinthians, por exemplo, que foi um chocolate azul, mas esse jogo do Cruzeiro e Corinthians, ele foi um jogo muito importante porque deu para o Dorival algumas características do Cruzeiro, no qual ajudou a gente. Mas vamos lá. Que o mesmo Carrilho que eu citei antes já provocou no Instagram. Os dois se reencontrariam em breve. Enquanto o Fluminense, como eu falei, jogou as quartas com Renato Gaúcho. Mas nesse meio tempo caiu na Sula, trouxe o Zubeldia que encerrou o ano muito bem, metendo até um 6. O Zubeldia ajeitou o Fluminense, tá? O Zubeldia fez um trabalho muito bom no Fluminense. Gosto bastante do Renato Gaúcho como técnico, mas ele tem algumas particularidades no qual me afasta um pouco ele do Corinthians, especificamente. Mas é um bom técnico. Porém, o Zubeldia ele conseguiu entender melhor esse elenco do Fluminense e aí melhorou bastante o Fluminense. 1-0 no São Paulo. Enquanto o Gigante da Colina terminou o Brasileiro com 7 derrotas em 8 jogos. Em E aí vem o time do Vasco, no qual o começo do ano foi muito ruim, não foi tão ruim, mas foi muito oscilante, melhorou depois da janela com algumas contratações e ao final do Brasileiro se perdeu. Isso é uma coisa muito comum do trabalho do Diniz, né? Ele começa muito bem, aí ele tem a oscilação e aí decai. Aspecto talvez o que chegou pior, mas em Copa do Brasil isso não quer dizer nada. E até aí, Cruzeiro e Fluminense poderiam até ser considerados favoritos, mas Copa do Brasil tem todos os imponderáveis também. Que o Corinthians é uma força da natureza, com uma torcida que faz a diferença dentro e fora de casa, além de um elenco que joga quando quer também, né? Porque como eu falei, perdeu de 3-0 pro Cruzeiro no Brasileiro e na Copa. De novo, o elenco do Corinthians, isso já foi mais do que mostrado, né? Escolhia jogos. O time do Corinthians escolhia jogos para jogar. Jogava muito bem contra o Flamengo, por exemplo, no final de semana. E jogava mal contra o Sport. Tá ligado? Tipo, essa oscilação do time do Corinthians é muito absurda. Copa do Brasil teve uma postura totalmente diferente. Sim, foi um gol polêmico que pegou na mão do Memphis, mas ninguém viu naquele momento. Só que... Gente, vamos lá. Foi mão do Memphis? Foi. Por que que não anularam? Porque não tinha um ângulo de câmera no qual o VAR visse esse toque de mão e anulasse o gol. Estamos entendidos? Estamos entendidos, torcida adversária? Estamos entendidos que se foi mão, mas não podia ser anulado porque não tinha um ângulo de câmera. Esse ângulo de câmera só foi aparecer uma semana, 24 horas depois. E vocês ficaram falando um monte de coisa. É exatamente a mesma coisa que aconteceu no gol do São Paulo que eliminou o Corinthians no ano retrasado.
certo? O gol do Lucas, o gol do Lucas também foi de mão, mas tinha um ângulo no qual o VAR podia usar para anular o gol? Não. E estão estudando, na Europa, se eu não me engano, eles usam um chip na bola, que poderia ter ajudado nesse caso. Como não tinha ângulo, poderia ter um segundo toque, né, um segundo pico de movimento na bola, no qual poderia ser usado para anular o gol. Mas como não existe essa tecnologia ainda, não tem visão, não tem como anular, vale a decisão de campo. E a decisão de campo foi gol. Então, segue. Não é não vou falar que vocês estão chorando, vocês estão certos. Eu ficaria puto também se tivesse acontecido com o Corinthians. Mas vocês têm que entender que não tinha como anular esse gol, porque não tinha um ângulo claro que desse o toque de mão, certo? Ah, mas tem um ângulo de não sei o que. Não estava disponível para o VAR. Os outros ângulos que mostram que teoricamente tocasse na mão do Memphis era a câmera do Mil Grau, se eu não me engano, e aí tem a câmera desse cara que ficou atrás. Tinha outras câmeras, que tem a câmera do Gonzi também, que mostrava mais ou menos ali. Mas não era câmera disponível para o VAR utilizar. Válido? E no jogo inteiro, a parte defensiva soube anular muito bem, principalmente o Matheus Pereira e o Caio Jorge. E a gente já volta pro segundo jogo, vamos agora pro Maracanã. Em um jogo que o Vasco foi muito bem, o Flu jogou melhor. E aí é o que eu disse. Lá na derrota de 3-0, o Dorival conseguiu ver alguns aspectos do Cruzeiro no qual a gente conseguiu anular, como ele disse ali, anular o Caio Jorge e o Matheus Pereira. O Corinthians jogou muito bem e né, da mesma forma que o Corinthians jogou muito bem, o Cruzeiro jogou muito mal o jogo lá. E, cara, dava pra ter passado sem tomar gol do Cruzeiro, viu? Por 20 minutos até fazer o gol. Mas no segundo tempo, o Vasco empatou com o Ryan, e nos minutos finais, numa jogada de resiliência do próprio Ryan, veio o gol do Verratti. Do time que buscou mais, que mereceu mais, o Vasco, após várias derrotas no Brasileiro, ia pro segundo jogo no... E o Vasco, no primeiro jogo, ganhou pela vontade. O Ryan sofre uma falta, ele pega, levanta rápido e cobra essa falta rápido, né? Então, ganhou quem merecia. Maracanã, em vantagem. E essa Copa do Brasil sozinha no final do ano foi muito legal, tá? E eu sou a favor de manter isso, porque, por exemplo, no domingo que teve os 2 jogos da semifinal da volta, foi muito bom. É óbvio. Concordo plenamente com ele, foi muito bom, mas o problema é que a gente tem que melhorar muito o nosso calendário. Ainda tem muito jogo durante o ano, ainda vamos lá. O final da Copa do Brasil ser decidido após o brasileiro ou já com o brasileiro já decidido, é bom porque os times já vão se preparando para a Copa do Brasil e aí viram 4 jogos muito bons. Porém, pode ser que alguns times chegam lá com várias contusões. Então, é uma faca de dois gumes, né? Os jogos ajudaram, mas foi muito emocionante. A Arena, um Corinthians totalmente diferente do de Minas no primeiro tempo, que perdeu a vantagem e chegou a ficar atrás no segundo com 2. Em 2 lances no qual o Corinthians tirou o pé, parece, né? Deu muito espaço para o time do Cruzeiro, o que não aconteceu no primeiro jogo. O Corinthians acabou deixando acontecer no segundo jogo. Lembrando que o segundo gol, esse do Arroio, o Gustavo Henrique vai atacar uma marcação mais dentro do campo adversário, né? Ele vai fazer aquele ataque mais dentro do campo adversário, o que abre e escancara a zaga, né? Então, se você não vai para ou fazer a falta ou fazer o corte, a bola acaba sobrando e você tem um latifúndio gigantesco às suas costas, né? Então, foi o que aconteceu. E o primeiro gol, o gol de cabeça, também do Arroio, demorou muito para os laterais acompanharem a movimentação. Tanto que o cruzamento é feito com muita tranquilidade, sem pressão nenhuma. Então foi 2 falhas do Corinthians no qual ele teve um momento de desatenção, certo? Lembrando que o passe, né, o passe pré-cruzamento do primeiro gol era meio que telegrafado que o cara iria tocar ali. A cobertura demorou muito para acompanhar os jogadores. Mas, cara, dava para ter passado sem sofrer esses 2 gols aí. Seria um pouco mais sofrido, mas dava para ter passado tranquilo do Cruzeiro sem sofrer os gols. 2 gols do Arroio, mas a partir do momento que deixou de ser favorito, de novo acordou. Gol de Matheus Bidu, várias chances. E o Corinthians tem isso, né? Corinthians, quando não é favorito, quando é o azarão, ele é
gigante, gigante. Chances de ter já virado com bike no travessão e outra bola na trave. E nos pênaltis é aquilo, o Hugo Souza é um monstro e o Gabigol enterrou sua história. Bom, o Hugo Souza conhece o Gabigol como ninguém, né? Então, já tem várias entrevistas sobre isso, mas o Hugo Souza, por ser um goleiro já famoso, por ser pegador de pênalti, já deixa os jogadores adversários já meio que balançados. Assim como eles tinham o Cássio, né? No Cruzeiro, que a gente não sabe os próximos capítulos. Uma história que parecia que foi escrita à mão, com Cássio do outro lado e muita personalidade Exatamente. do Bidon também, que nesse fim de ano se provou um jogador cada vez melhor. Do lado do Vasco e Flu, de novo no Maracanã. Cara, o Bidon que cresceu muito nesse final de ano, né? O Bidon virou um monstro no final de ano com o Corinthians em si. Que apareceu na hora certa. Uma bela festa da torcida pros dois lados. Um gol contra do PH que acabou atrapalhando o jogo dele, ficou muito nervoso. Mas no Esse gol contra foi bizarro, velho. Bizarro. O cara vai me cortar com a perna esquerda. Ou ele poderia só. Nossa, bizarro, bizarro. restante da partida o Vasco Perna conseguiu direita, desculpa. jogar também. O Fábio foi genial, fez algumas defesas, enquanto no Fábio, que tem 40 e sei lá quantos anos. E ainda está em altíssimo nível no gol, né? Puta que pariu, que goleiro, velho. nos pênaltis, quem perde o primeiro é o Vasco. Mas o Léo Jardim logo recupera a confiança, pegando do John Kennedy. Depois teve Coutinho colocando no ângulo, uma cobrança Coutinho que tirou, que quase matou toda a torcida do Vasco com esse pênalti aí. horrível do Canóbio. E na última, Pumita decidindo. O Cara, a cobrança do Canóbio tem que entrar em manual de como não bater pênalti, velho. Puta grilo. Vasco do Diniz estaria classificado e os dois não favoritos estariam na grande decisão. Aí começa todas as apostas do que poderia acontecer. Eu até fiz um vídeo aqui no canal falando do retrospecto, mas no final isso não importou em nada. Isso porque tiveram alguns problemas também. O Corinthians chegava com 8 pendurados pro primeiro jogo. Fato importante, o que fez, o que condicionou o primeiro jogo do Corinthians, tá? Mas se forçasse um pouquinho, tinha resolvido em Itaquera. E tinha o fator cansaço pros dois lados, porque eles jogaram domingo e depois na quarta. Foi muito pouco tempo de descanso pra uma intensidade tão alta. E até por isso a primeira partida foi tenebrosa. O Vasco foi bem melhor que o Corinthians sim, e pelo que se propôs, voltou pro Rio com um baita de um resultado. E no Maracanã, De novo, o Vasco foi melhor que o Corinthians, muito porque o Corinthians não jogou, né? E também serviu como estudo do Dorival sobre o próprio Vasco. E eu já fiz uma análise, acho. Eu fiz uma análise? Fiz uma análise desse jogo aí e dos gols do segundo jogo. E tá aqui, vou deixar o link aqui na descrição, acompanha lá. Deve estar aqui em cima, acho. Dá uma olhadinha. aconteceu o que aconteceu. Em uma Copa do Brasil cheia de times estruturados e com muito gasto no ano, o campeão não foi nenhum deles. Deu o Coringão. Mesmo empatando em casa quando era o favorito, esse time provou mais uma vez que quando ele é favorito, ele não funciona. Porque quando se desafia o Corinthians, ele se prova a força da natureza que ele é. A torcida do Vasco fez uma baita festa, mas quem abriu o placar foi o Corinthians, numa bolaça do Mateuzinho. O Yuri Alberto, que é outro que foi muito criticado no ano, foi lá e fez o gol. Perdeu o outro, mas fez uma boa partida, tanto O gol do Yuri Alberto, que foi uma falha da defesa do Vasco, bem administrada pelo Dorival Júnior, que identificou isso no primeiro jogo, tá? Então foi um ajuste do Dorival do primeiro pro segundo jogo, que ele começou a explorar melhor essas bolas aí, com um movimento diferente do Breno Bidon e do Memphis, fazendo alguns movimentos específicos. E no primeiro jogo, os volantes do Corinthians, eles avançavam muito e ficavam muito à frente, o que dificultava a saída de bola do Corinthians. O que aconteceu? O que começou a acontecer no segundo jogo? Os volantes já não desciam mais, eles voltavam para ajudar nessa marcação, nessa saída de bola, e o Vasco, como marcava muito em cima, acabava vindo junto, abrindo esse espaço no qual o Yuri aproveitou. Por duas chances, uma ele perdeu, mas graças a Deus deu tudo certo no final. que ele deu outra assistência. Só que não dá pra dar o crédito da assistência só pra ele, até porque a jogada que o Bidon fez é impressionante. E um moleque É absurda a jogada. Em cima do Barros, que gritou no ouvido do Memphis, né? de 20 anos foi um dos heróis desse título. A festa no Rio tá cancelada e quando esses caras chegarem em São Paulo vai ser outra parada. Um time que venceu os clássicos quando precisou. Hugo Souza, que em 2 anos já toca o panteão de ídolos e nem dá pra saber onde esse cara pode chegar na história do clube. Tem o Memphis que, apesar do valor alto, dá pra dizer sim que Já foi provado que o Memphis não é tão caro assim, né? O salário do Memphis de fato é 2 milhões e 800 mil.
não teve o valor de custo de chegada, né? Teve as luvas e tudo mais, mas não teve esse valor de custo. Se eu não me engano, o valor total dele, com as premiações que ele recebeu e tudo mais, tá chegando em 50 e poucos milhões, 50, 60 milhões. Se ele atingisse todas as metas dele, do contrato na qual foi escrito com ele sairia em torno de 120 milhões de reais. Coisa que, se você pegar aí os 4 anos de Yuri Aberto, os Gabigol e várias outras coisas, não chega perto disso, né? Então, vamos lá. Lembrando que Gabigol ganha também 2.800 mais ou menos, mas ele também tem as metas dele, né? Então, sem contar que ele não trouxe esse resultado esportivo pro Cruzeiro, por exemplo. O Memphis trouxe. O Memphis ajudou naquela arrancada de 9 vitórias do ano passado, no que colocou o Corinthians na Copa do Brasil, né? Ajudou no campeonato, no título do Paulista, né? E ajudou agora no título da Copa do Brasil. Então, ele meio que trouxe muito mais do que ele gastou. Então, no fim, o Memphis não foi caro, né? Então temos outros caras que vieram com toda a pompa, valendo uma grana enorme. Tem o Oscar no São Paulo, o próprio Lucas no São Paulo não tá entregando mais o que ele poderia entregar, e é um cara, e é um jogador caro, mas ninguém fala isso. O próprio Yuri Alberto ganha 2,5 milhões e não entrega, falha em determinados pontos que chega a ser irritante. Perde gols fáceis. Vide o jogo contra o segundo jogo contra o Vasco. Então, esse papo do Memphis ser caro já não cola mais. Tanto que a própria diretoria já tá. Até a mídia corintiana agora já tá começando a mudar um pouco esse aspecto. E correspondeu. E tem outros nomes que entram muito bem nessa. Matheus Bidu sendo decisivo por vezes Matheus Bidu que cresceu muito e ele é um jogador ao contrário, né? Geralmente o jogador joga pra caramba pra renovar e aí depois morre. Não, ele renovou e o futebol dele cresceu. inacreditáveis, Bidon se mostrando cada vez melhor, e apesar de um time que foi meio vagabundo no Brasileiro, na Copa do Brasil ele se mostrou vencedor. E do lado do Vasco é uma derrota muito triste, porque também merecia, mas é um sentimento diferente, um sentimento que as coisas podem melhorar. É que o Vasco, e isso é uma crítica muito construtiva, tá? O time do Vasco não estava pronto para ser campeão. O time do Vasco não tinha casca para uma final, como foi a final da Copa do Brasil. Chegou um ponto em que a inexperiência, né? A juventude do Vasco cobrou. Vide a jogada com o Breno Bidon. Por mais que o Breno Bidon seja um rapaz extremamente talentoso, novo, o marcador dele foi com muita vontade em cima do Breno Bidon e ele já tinha mapeado. Então, de novo, é a mesma coisa o gol do Gustavo Henrique contra o gol que o Gustavo Henrique permitiu contra o Cruzeiro. Ele foi atacar muito fundo, ele não foi para fazer a falta e não foi para roubar a bola. Acabou perdendo a bola e tomando a bola nas costas. É exatamente isso. Então, volante, zagueiro, tem que ter um pouco mais de cuidado quando for fazer esses abafas muito na correria, porque houve uma falha ali, entendeu? Então, ou você vai para fazer a falta de fato, ou você vai para roubar a bola, né? E aí foi o que aconteceu. Em breve, não faz nem 5 anos que o time passou 2 anos na B. Teve também toda a SAF que foi tudo errado, então um vice-campeonato é bem melhor do que passar por isso aí. No final venceu o melhor e talvez o que não era tão esperado, até porque nenhum desses dois eram favoritos. E mata-mata é assim, não importa se seu time é melhor, tudo é decidido em um jogo, não tem como se esconder. É quem é melhor naquele dia, e por isso é tão memorável e apaixonante, até porque muito provavelmente esses dois clubes não vão ser favoritos ano que vem também. Mas vamos lembrar que o Corinthians, como desafiante ou como um time que ninguém acredita, é bem difícil de ser batido. Mas se você não se lembrava como foi, essa é a história completa da Copa do Brasil de 2025. Caraca, que vídeo foda, né? Muito bom o vídeo do amigo aí. O link do vídeo dele vai estar aqui na descrição. Corra lá, inscreva-se no canal dele, acompanhe o vídeo lá também, assista novamente lá pelo canal dele, só pra dar aquele viewzinho pra dar aquela ajuda. E é isso aí. Galera, lembrando, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E temos live todos os dias às 21h30, então se inscreva aí, acompanha. A gente fala muito sobre Corinthians, a gente fala muito sobre futebol. Eu pretendo trazer muita coisa pro ano que vem, para 2026. Espero que vocês gostem.
boas festas pra vocês, que 2026 seja maravilhoso pra todo mundo e aguardo vocês aqui ano que vem.